Estamos no ar com mais um programa Raquel Gerge Entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o excelentíssimo ministro do Esporte, Aldo Rebelo. E nós vamos estar conversando com ele um pouquinho sobre a Copa do Mundo. Bom dia, ministro. Bom dia, Raquel. Tudo bom? Bom dia. Fez boa viagem? Tudo bem, tranquilo. É um prazer enorme o Espírito Santo receber a presença do senhor, né? E nós gostaríamos de perguntar ao senhor, ministro, se o Brasil está preparado para receber a Copa do Mundo. Eu creio que o esforço de preparação do Brasil para a Copa já tinha como pressuposto a ideia dos organizadores de que o Brasil teria condições de organizar esse evento. Então, nós já recebemos, em determinados períodos, grande número de turistas, como no Carnaval do Rio, de Salvador, do Recife, em eventos internacionais como a Rio+20, e acho que a construção dos estádios, a melhoria dos aeroportos, os investimentos em segurança pública ajudaram a definir a preparação do Brasil, e acho que o Brasil vai estar muito bem preparado para receber os turistas, as delegações, os visitantes e os jornalistas estrangeiros para a Copa do Mundo. Qual será a participação do Espírito Santo na Copa do Mundo? O Espírito Santo já é um protagonista importante, vai receber 2 seleções das 32 classificadas para a Copa do Mundo. É responsável, portanto, pela primeira impressão e pela impressão mais duradoura que o Brasil vai oferecer a essas seleções. Por quê? Porque essas seleções vão chegar antes ao país e vão vir para o Espírito Santo, e durante todo o período em que permanecerem na Copa, ficarão por aqui. Só se deslocarão para jogar e voltar para a sua base e os seus centros de treinamento. E acho que ao ser selecionados pela FIFA, os 2 centros de treinamento do Espírito Santo, e depois escolhidos pelas 2 seleções, eu creio que isso demonstra que o Estado entrou no circuito dos destinos dos eventos internacionais esportivos e não esportivos. Quais são as 2 federações que vão estar aqui no Espírito Santo? Acho que Austrália e Camarões, ou seja, uma seleção africana e uma seleção da Oceania. E 2 seleções que tradicionalmente já participam de Copas do Mundo. Muito bom. E o que o senhor tem achado da estrutura do Espírito Santo para receber essas federações? O Espírito Santo veio se preparando já há algum tempo, e o governador Casagrande, com o apoio do Ministério do Esporte, adotou todas as providências. O Espírito Santo quer se tornar um destino não apenas para a Copa do Mundo, se prepara também para as Olimpíadas de 2016, pela sua proximidade com o Rio de Janeiro, pelas condições climáticas parecidas. O Espírito Santo pode ser também um destino importante para muitas das delegações que vão participar das Olimpíadas de 2016, porque a Copa do Mundo é um evento para 32 países e a Olimpíada para 200 países. A Copa do Mundo é um evento para uma modalidade esportiva, que é o futebol masculino. A Olimpíada é um evento para quase 30 modalidades esportivas. Isso é importante, nós sabemos que há essa perspectiva do Espírito Santo, né, poder estar se envolvendo com as Olimpíadas em 2016. Eu tenho certeza que estará. Que bom, muito bom isso. Há uma preocupação muito grande, depois da Copa do Mundo, dos estádios que foram construídos se tornarem elefantes brancos. Há projetos para se continuar, principalmente a preocupação que se fala, que se comenta em relação ao estádio de Manaus. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Esses estádios serão arenas multiuso. Aqueles que criticam, por exemplo, a Arena de Natal, do Amazonas ou de Cuiabá, se você apontar no mapa, eles não sabem nem localizar onde ficam essas capitais. Porque não visitaram, não conhecem e repetem o absurdo sem, naturalmente, ter uma ideia do que representam esses estados. A Arena de Natal tem o seu espaço comercializado hoje pelo melhor preço do Rio Grande do Norte.
porque é um espaço nobre, no centro da cidade, com segurança, conforto. Você pode encontrar ali agências bancárias, lojas, academia, boutiques, tudo dentro do mesmo espaço. Os espetáculos de grande público também serão realizados nessas cidades, nesse espaço dessas arenas. Então eu acho que Manaus, Cuiabá, Natal, todas essas metrópoles estarão bem servidas com estádios para a prática de futebol e com locais para eventos, congressos, feiras ou coisas parecidas. Já tem uma previsão de quantos turistas estão para vir para o Brasil para a Copa do Mundo? Turistas estrangeiros, há um cálculo do Ministério do Turismo em torno de 600 mil, que não é nenhum número absurdo. O Brasil já recebe milhões de turistas por ano. De turistas nacionais que circularão pelo país, algo como 3 milhões, que também é muito menos do que só o Rio de Janeiro, Salvador e Recife receberam no Carnaval desse ano. Então, é um evento desse ponto de vista tranquilo de ser organizado e realizado. O senhor vê que, por exemplo, isso é bom para a imagem do Brasil, trazer a Copa do Mundo para cá, isso vai ser levado de uma forma onde o Brasil vai se tornar mais ainda conhecido para trazer mais turistas ainda, para movimentar mais o turismo do Brasil? Muito mais. O Brasil vai ser não apenas mais conhecido, porque já é um país muito conhecido, mas como destino turístico, ele talvez não seja tão conhecido quanto precise ser conhecido. As nossas cidades, os estados, porque, por exemplo, não são apenas as cidades-sede. Vitória vai ser um destino importante para jornalistas estrangeiros e para turistas que vão querer visitar as duas seleções que vão ficar aqui no Espírito Santo. Maceió também é centro de treinamento. Naturalmente, os turistas que vão para a Copa do Mundo em Curitiba podem conhecer o litoral de Santa Catarina. Há uma seleção que vai ficar também em Aracaju, em Sergipe, como centro de treinamento. O Pantanal Mato-Grossense passará a ser muito mais conhecido por causa da Copa do Mundo em Cuiabá. O destino turístico na Amazônia, a partir de Manaus, com a Copa do Mundo, será muito maior. E o Brasil será também um país que conhecerá com a Copa projeção de poder, de influência que esses eventos permitem. Para nós encerrarmos, há uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque essa foi uma reação que o Brasil teve em relação à Copa do Mundo, quando o Brasil foi às ruas, dizendo que queria saúde e educação padrão FIFA, né? E teve uma reação muito ruim em relação à questão dos estádios padrão FIFA. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra em relação a isso, né, para os nossos telespectadores. O orçamento do Ministério do Esporte, com tudo aquilo que nós investimos, não chega a 1% do que é o orçamento da saúde e da educação. E olha que nunca houve tanto investimento no esporte, tanta construção de centros de iniciação esporte, como hoje. Mesmo assim não chega a 1%, ou seja, não há comparação entre o recurso que vai para a saúde e a educação e o que vai para o esporte. Os estádios ou são privados ou são parcerias público-privadas, não tem dinheiro do orçamento federal para construir estádio. Tem empréstimo do BNDES, como tem empréstimo para empresas nacionais e multinacionais, tudo com garantia de retorno. O mais importante é que a Copa do Mundo pode criar no Brasil 3 milhões e 600 mil empregos entre as atividades antes, durante e depois da Copa. Pode acrescentar à economia brasileira 0,4% do PIB. E, naturalmente, isso é um benefício que em muito ultrapassa qualquer investimento público ou privado na Copa. Ministro, nós agradecemos o tempo que o senhor nos dispensou no plano dessa entrevista. Parabéns pela entrevista, pelos esclarecimentos que trouxe aos nossos telespectadores. Desejamos ao senhor uma boa estadia aqui nesse período que vai estar no Espírito Santo, apesar de ser curto, mas que o senhor possa ter sucesso em tudo que o senhor veio fazer aqui. Nós, mais uma vez, agradecemos e gostaríamos que o senhor deixasse suas considerações finais para os nossos telespectadores. Desejo
naturalmente, boa sorte e bom trabalho para você, Raquel, e que o Espírito Santo dê ao mundo, com a recepção a essas duas seleções, uma ideia da capacidade do Brasil de tratar bem, de receber bem e de ter carinho pelos nossos visitantes, pelas delegações, pelos turistas e pelos jornalistas que visitarão o Espírito Santo e que, nesse momento, o Espírito Santo representará o Brasil. E quero deixar também, Raquel, um abraço para Guarapari. Eu sei que Guarapari, no Espírito Santo, é também um destino turístico importante, não só do Espírito Santo, como do Brasil. E quero deixar o meu carinho e o meu abraço a Guarapari e à sua população. Agradecemos a sua audiência, telespectador, que esteve conosco até agora. A sua participação nesse programa é muito importante, porque ele é feito por você e para você. Chegamos ao final de mais um programa e contamos com a sua audiência no próximo programa. Até lá!